Boa noite, pessoal. Boa noite, Ednês. Olha aí o pessoal de Bauru, os meus pacientes, seu Agostinho, Lisandra, minha colega querida parceira. Boa noite. Boa noite, senhor Rafael Memória. Você tem que ouvir essa live mesmo, viu? Rafael é um colega meu, depois da faculdade a gente trabalhou juntos, atendemos muito juntos, hein, Rafa? Rafa hoje tem 2 filhinhos, um casal lindo, igual a ele, a esposa, e vai exemplificar aqui que eu sei que eles dormem bem, né? Rafa tá em São Paulo. Boa noite, Ramar. Ramar é uma colega pediatra também. Vamos em frente, gente. Essa noite promete, né? Pessoal, a nossa live de hoje é a 5ª live da nossa série, que eu tô denominando como Soneca Informativa. Por que soneca? Porque tem que ser rápida, vai ser uma live bem rápida. Vou falar 30 minutinhos, depois eu abro 10 minutos para perguntas. E o foco da live hoje é passar dicas práticas com relação ao sono dos nossos filhos, né? Como melhorar o sono das crianças. Então, é uma live que a Larissa já me ajudou muito, né? Imagina, Lari. É uma live que, de fato, se colocada em prática, ela nos ajuda muito. Então, vamos prestar atenção, tem muito conteúdo, eu vou tentar passar de uma forma bem simples, bem rápida, mas que dê para todo mundo entender, tá? Então, eu quero, antes de começar aqui, fazer uma consideração a respeito da medicina do sono. Então, como que funciona a medicina do sono? É uma área de atuação em que ela é dividida em sono adulto e sono pediatria. Eu atendo toda a parte de adulto, a parte cirúrgica, a parte comportamental, e a parte da pediatria eu faço apenas a parte cirúrgica. Então, a parte comportamental da pediatria, existe um grupo de colegas que tem uma subespecialização nessa parte. Então, só para vocês entenderem, mas inevitavelmente, como eu opero bastante criança, eu acabo tendo que orientar e que fazer essa orientação com relação ao comportamento mesmo do sono infantil. Então, eu vejo bastante que é comum, como eu atendo muito adulto, ver que não é um defeito, nenhum problema do adulto. Aquilo era um problema lá da infância, que foi perdurando e chegou na idade adulta, já com inúmeras consequências. Então, não é incomum, mas a gente vê bastante no consultório, os pais chegarem com as crianças de 2, 3 anos, que ainda não dormem bem, que acordam 2, 3, 4, 5, 8 vezes à noite, e os pais demoraram 2, 3 anos para entender que aquilo não é um padrão de sono normal, quando na verdade aquilo deveria ser compreendido desde o início. Os colegas da otorrinopediatria, eles até defendem que os pais, olha o meu amigo Diogo aí, fez residência junto comigo lá em Bauru. Então, os colegas da otorrinopediatria, eles defendem que os pais, eles deveriam ser orientados quando a mãe ainda estivesse grávida. De tanto que esse é um assunto importante para o bebê e para a família toda, né? Então, vamos entrar nesse assunto de cara. Antes de tudo, o que a gente precisa o que eu quero deixar aqui de dica? O sono das crianças, ele não vai melhorar sozinho. As crianças não vão começar a dormir bem porque simplesmente o tempo está passando. O sono é uma condição biológica essencial, mas ele é, acima de tudo, um comportamento. Como todo comportamento, ele precisa ser aprendido e repetido. Então, os pais precisam ter noção, precisam entender as dicas gerais, as linhas gerais do sono, para aplicar e ter o bom resultado, né? Então, o que é um sono normal? O que seria um sono alterado? Vamos falar aqui de situações aqui bem variadas do que seria um sono alterado. Então, primeiro ponto, não é comum o bebê, vamos falar do bebê até a criança ali de 4, 5, 6 anos, 10 anos. O bebê, ele não tem que ter uma respiração ruidosa, uma respiração difícil. Não, o bebê, ele tem que ter um sono tranquilo, muito embora ele rola para um lado, rola para o outro, mas não deve, a criança como um todo, em todas as faixas etárias, ela não deve ter aquele sono agitado demais. A criança que tem, então a gente está falando do quê? Tá entrando bastante gente aí, né?
vou dar aqui um tempinho a mais, mas a gente está falando de como que os pais, que é uma coisa que os pais perguntam muito no consultório. Nossa, doutora, eu nem sabia que isso era errado. Eu nem sabia que era um problema, eu pensava que isso era normal. Então, o primeiro ponto é a gente entender o que é normal, o que é alterado. Criança que tem dificuldade na respiração, criança que ronca muito à noite, roncar não é normal. É comum também os pacientes falarem assim, nossa, não, meu avô ronca, meu pai ronca, meu marido, é uma sinfonia na minha casa. Então, isso não é normal, a família inteira precisa ser cuidada. A criança roncar é errado, é patológico, precisa ser cuidado. Períodos de apneia, o que é período de apneia? Quando aquela criança ronca bastante que chega a parar a respiração e depois ela retoma. Isso também é patológico, tanto é que para laudar a polissonografia acima de uma apneia já é considerado doença, já é uma apneia leve. Respiração ruidosa, eu já falei, o sono agitado que a criança bola para um lado, bola para o outro, começa a dormir para um lado da cama, termina do outro lado da cama, bate para um lado, isso não é um sono normal. Sudorese excessiva, aquela criança que sua muito, que sua demais. A gente tem que entender, muitas vezes, ela não é só calorenta, ela deve estar fazendo um esforço tão importante para dormir que isso gera um desconforto, isso gera suor. Quando a criança acorda, eu não estou falando do bebê, né? O bebê normalmente ela acorda de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas para mamar. Mas estou falando da criança já de 1 ano e meio, de 2 anos, quando os blocos de sono eles já estão começando a se consolidar, tem que ser uma noite mais contínua. Quando ela começa a acordar 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes, então a fragmentação excessiva do sono da criança também não é normal, né? Para o pessoal que está entrando agora, a gente está falando aqui quais são os comportamentos do sono da criança que fazem os pais terem que ligar o alerta, né? Então, essa fragmentação excessiva, a criança que acorda muitas vezes à noite, isso não é considerado normal, independente da faixa etária. Acordar com um choro inconsolável. Então, aquelas crianças que às vezes acordam à noite desesperadas, gritando com um choro inconsolável, que os pais não conseguem fazê-la retomar o sono, isso também não é um comportamento considerado normal. E, por fim, existe um comportamento que às vezes a gente vai levando, acha que é simples, que é tranquilo, mas que também não é correto. É quando a criança ela acorda irritada demais. A criança ela tem que acordar de uma forma mais tranquila. A gente sabe que existe a questão da personalidade, né? A gente brinca bastante aqui em casa que uma das nossas meninas puxou a mim, que ela sempre acorda assim meio irritada, que eu acordo sempre bem séria, né? E que a outra puxou ao pai, que acorda já feliz, brincando, tranquila. É claro que existe a questão da personalidade, as crianças que acordam um pouco mais sérias, mais irritadinhas, a gente tem que dar um tempo para ela fazer aquela transição, não introduzir a criança nas atividades logo, porque ela vai se irritar. Então a criança que tem essa personalidade mais irritadiça, né, a gente tem que dar o tempo dela. Mas de uma forma geral, também não é considerado normal uma criança que acorda chorando muito. Normalmente, se a criança acorda irritada, ela está cansada, ela precisa de um pouco mais de sono, ela precisa de mais horas de sono. E nós como pais, a gente tem que identificar isso, uma criança que sempre acorda gritando, que sempre acorda chorando, batendo, não, isso não é normal, a gente tem que ter essa percepção, né? Tá, entendi, doutora, entendi que as crianças, nossa, eu pensei que isso era normal, mas isso é um sono alterado, já entendi mais ou menos o que é um sono normal, o que é um sono com alteração na infância, mas por quê? Por que as crianças, o que a gente está conversando aqui para o pessoal que está entrando, né? Nós conversamos um pouco como que é a medicina do sono, né? As divisões, eu faço a parte de adulto, parte comportamental e cirúrgica, e faço a parte cirúrgica infantil. Conversamos aqui que é muito comum ver adultos dormindo mal porque tiveram esse comportamento desde a infância que não foi cuidado. Passamos aqui pelas alterações que sugerem um sono com distúrbios mesmo, um sono inadequado. E agora nós vamos conversar como que são que alterações as crianças que não dormem bem começam a apresentar, né? Então,
Quais são essas alterações? Por que que uma criança que não dorme bem, ela necessariamente vai ter algum sintoma? Então, durante o dia, a gente vê as crianças sempre que não dormem bem, sempre muito irritadas, com dificuldade de controle das emoções. Algumas mães falam assim: nossa, doutora, tá na adolescência do bebê, tá naquela fase difícil. A gente sabe que essa fase ela existe mesmo, ela é em torno dos 2 anos de idade, mas comumente as crianças que são muito irritadas, que têm dificuldade de controlar suas emoções, que oscilam muito de humor, elas estão muito felizes, depois elas estão gritando muito, ou seja, que tem uma instabilidade de humor muito grande. Comumente essas crianças, se você for buscar, elas estão com algum problema no sono, tá? Então, outra situação muito interessante. Eu já operei criança com essa alteração que eu vou falar agora. Crianças que não estavam entrando na curva de crescimento. As crianças não estavam crescendo de forma adequada, não estavam ganhando peso de forma adequada, começaram o acompanhamento e o colega que acompanhou, ele entendeu que essa criança, ela tinha uma deficiência de GH, que é o hormônio do crescimento. E por algum motivo X, essa criança estava repondo o GH. Detalhe, é uma reposição ruim para a criança e para a família porque é injetável. Comumente são doses diárias. Então, traduzindo, porque a criança muitas vezes, tá? Isso não é uma regra fechada, tem que analisar caso a caso. Mas muitas vezes, porque a criança tem uma alteração do sono, ela pode ter dificuldade de entrar nas fases profundas e de produzir esse hormônio do crescimento, e às vezes ela está repondo um hormônio que ela produziria naturalmente se ela dormisse da forma correta. Ou seja, o tratamento não é repor o hormônio com a injeção, e sim tratar o sono da criança de forma adequada. Essa criança especificamente, eu sinto vontade até de falar o nome dela, mas eu não posso, né? De tanto que eu decorei esse caso dela, ela era bem pequenininha. A gente operou e ela veio no retorno e ficou super bem, viajaram e depois ela demorou. Então, quando ela voltou, ela já estava enorme. Ela não usava mais GH, não usava mais hormônio de crescimento. Então, eu quero deixar aqui também essa mensagem de uma forma muito clara. Crianças com dificuldades de ganho de peso e de crescimento, elas precisam ter o seu sono investigado, tá? Precisam passar sim por um otorrino que maneja essa parte da medicina do sono, para ver como que são as vias respiratórias, se não tem o nariz muito obstruído, se não tem um adenoide, que é aquela carne esponjosa que fica lá no final do nariz, muito grande, ou se ela não tem uma amígdala muito grande, enfim, se não tem alguma questão de obstrução. Outra curiosidade, é bem interessante isso, é que as crianças que dormem menos, aquelas crianças que dormem tarde demais, que a família tem o hábito de dormir muito tarde, todo mundo quer dormir tarde, todo mundo tem esse hábito assim meio desregrado, as crianças podem ter obesidade. Existem estudos comprovando que privação de sono, ou seja, diminuição da quantidade de horas de sono, pode gerar obesidade na criança. Então, assim, por que a gente vai esperar chegar um adulto no nosso consultório, doente, para... Nossa, foi lá na infância o problema. Não, a gente tem que trabalhar na prevenção. Então isso tem que ser amplamente divulgado. Outra alteração que a criança apresenta quando tem alteração do sono, principalmente ronco e apneia, são alterações do crescimento da face. Quanto mais a criança tem dificuldade de respirar pelo nariz, ela vai respirar de boca aberta, né? Vocês concordam comigo? Isso é um raciocínio bem simples. Quanto mais o ar passa pela boca, mais o céu da boca, o palato, ele vai fazendo essa moldagem aqui. E aí faz essa curvatura que a gente chama de palato ogival. E se o palato da boca faz essa curvatura, ele faz esse picozinho aqui dentro do nariz. Ou seja, o céu da boca, que era para ser assim, ele se torna curvado. E o nariz, que era para ter um assoalho, um chão reto, ele se torna pequeno. Então, conclusão, quanto mais a criança respira de forma errada, se ela respira muito pela boca, ela vai gradativamente diminuindo o espaço do nariz. E aí lá na frente, quando a gente resolve tudo isso de forma cirúrgica, aí já ficou tarde demais.
Já fica o espaço do nariz, a parte óssea do rosto, ela já cresceu de forma errada. O espaço do nariz, que era para ser grande, já ficou pequenininho. O espaço da boca já ficou alto. E aí ela já ficou com toda aquela alteração facial. Então, aí depois que a gente opera, vai ter que mandar para o dentista para fazer uma espécie de, entre aspas, tá? Vai ter que rachar o céu da boca, o osso, vai ter que fazer uma distração do palato para aí correr atrás do prejuízo. Então, eu sempre falo para os pais, criança chegou no consultório, tem dificuldade respiratória, é analisar rápido. A gente vai entrar com o tratamento correto. Olha, a Bel tá aqui aqui comigo, né? Nós tivemos um caso, nós acompanhamos um filhinho dela que ele tinha dificuldade respiratória, eu posso falar porque isso é uma situação que ela divide com todo mundo. A gente tratou de forma adequada, eu mesma pensei que era um caso cirúrgico e depois ele voltou no consultório super bem, respirando bem. Eu fiz um exame que chama nasofibroscopia, que entra com a câmerazinha, olhei todo o trajeto livre, não tinha adenose aumentada, então ele é um exemplo de uma criança que estava com dificuldade respiratória. Fez todo o tratamento, inclusive alimentar, né? O esposo da Bel, o Dr. Sidney Cunha, ele cuida bastante dessa parte de saúde. Então, nós fizemos um tratamento completo e ele ficou super bem, sem necessidade de cirurgia. Então, precisando ou não do tratamento cirúrgico, o fato é, a criança precisa ser avaliada o quanto antes para evitar todas as consequências, ainda na idade de criança e na idade adulta, né? Outra situação que a gente vê bastante, vê um rosto bem comum, um rosto bem típico, é do jogador, do Ronaldinho Gaúcho, né? Se a gente olhar fotos deles na infância, a gente vê que ele não tinha aquele rosto tão alongado, aqueles dentes tão para frente. Então, antes de tudo, a gente precisa identificar as características que fazem o sono da criança ser um sono alterado. Então, existem características que nos dão pistas. Nossa, não, esse aqui não tá legal. Pela dúvida, precisa ser avaliado por um profissional da área, tá? Identificou uma alteração, não é adiável. Isso não é uma situação, não é uma urgência, nem uma emergência, mas precisa ser cuidado quanto antes. Quanto mais o tempo passa, mais alterações a criança vai adquirindo. Algumas são reversíveis, mas muitas outras são irreversíveis. Outra situação que também eu vejo bastante no consultório, que é triste de se ver, são crianças sendo tratadas como se tivesse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ah, não, tem TDAH, criança tal tem TDAH, tem que medicar, tem que tomar Ritalina. TDAH precisa ser avaliado e precisa ser tratado? Precisa. Com certeza, a criança vai ter muito prejuízo se ela não tiver sido tratada. Mas também a gente precisa ter um olhar de que às vezes aquele comportamento da criança hiperativo, com falta de concentração, com dificuldade na aprendizagem, ela vem porque a criança não dormiu bem. Então, se a criança não dorme bem, ela não faz os ciclos corretos de sono, ela não vai conseguir sedimentar o conhecimento, ela tá aprendendo a lidar com as habilidades emocionais, então ela vai ser uma criança agitada. E aí a criança agitada, o que os pais fazem? O que normalmente... Pensem comigo aqui como que eu vou falar aqui, é uma realidade. Olha, então essa criança está muito agitada, o que eu vou fazer? Eu vou cansar ela, vou deixar ela bem cansada. Quando ela estiver muito exausta mesmo, eu ponho para dormir. Só que na criança o raciocínio é o oposto do raciocínio do adulto. A criança, ela precisa passar o dia descansada e à noite, para a noite ela dormir bem. Então, vamos aqui dar um exemplo. Uma criança que tem necessidade ainda, de acordo com a idade dela, tá? E existem tabelas para isso, de tirar uma soneca de manhã e depois de tirar uma soneca à tarde. Se eu faço assim, não, então eu não vou deixar ela dormir durante o dia para ficar bem cansada e ela dormir à noite. Isso não vai funcionar. Provavelmente a criança vai ter dificuldade de iniciar o sono, ela vai estar mais irritada, então ela tem dificuldade de relaxar e começar o sono. Ela também vai ter dificuldade de manter o sono sem fragmentação. E aí, se ela não dorme bem, ela vai ter ou dificuldade depois, como nós falamos agora há pouco, de ganhar peso e de crescer, ou dificuldade de perder peso. Vai para os dois extremos. A criança que não dorme bem, ela pode ter obesidade ou desnutrição, né? Dificuldade de ganho de peso. Então,
a gente precisa, para entender a noite de sono da criança, a gente precisa também entender o dia e precisa respeitar tudo isso. Essa semana mesmo eu tive com um casal super querido, super inteligente, com profissões assim difíceis de lidar, e simplesmente os filhos deles estavam acordando várias vezes à noite porque estavam dormindo 11 horas da noite. Ah, não, doutora, mas calma aí, né? O que esse casal falou? Não, mas calma, deixa eu explicar uma coisa. Aqui em casa, nós somos todos vespertinos. A gente tem um hábito de dormir muito tarde e acordar muito tarde. Essa é a genética da nossa casa. O que a gente precisa esclarecer aqui é que as crianças, elas são essencialmente matutinas. As crianças, elas têm uma característica nata, independente da sua genética, de acordar cedo e dormir cedo. Essa é a característica essencial da criança. Ao longo da vida, a genética dela, junto com os hábitos da família, vão determinar se o comportamento dela vai ser de um adulto matutino, aquele que acorda cedo e dorme cedo, ou vespertino, que acorda tarde e depois dorme tarde, tá? Então, não dá para achar que a criança precisa acompanhar o ritmo da casa. Não, a criança precisa ter uma rotina própria. A gente já tá praticamente entrando aqui nas dicas, né? Então, só vou dar um pause aqui de 1 segundo. Já tem perguntas aqui na caixinha. Quem tiver pergunta, a gente no final vai ter 10 minutos. Eu tenho ainda mais 7 minutos, já vou começar a passar as dicas. E depois eu vou começar a falar as respostas. Então, a criança precisa ter o ritmo dela respeitado. Não necessariamente a casa precisa se adequar à criança, tá? Mas a criança tem que ter o ritmo dela respeitado. Se a gente resolveu ter filho, se a gente quer filhos saudáveis, inteligentes, que cresçam bem, sejam bem-sucedidos, que andem nos caminhos do Senhor, que atinjam o alvo que nós sonhamos e que Deus sonhou para eles, agora comprou a briga, né? Agora a gente vai ter que ir até o final. Então a gente vai ter que proteger a rotina deles. A gente vai ter que cuidar da rotina deles. Não dá pra correr. O que se vê muito? O que eu tenho visto bastante? Famílias cansadas, casamentos muitas vezes arrasados, porque começa... Quem nunca viu esse filme? Vai ficar gravada, Cristina. Beijo. Então, quem nunca viu esse filme antes? Vê só. Nasceu o primeiro filho, aí os pais se debruçam sobre os filhos e esquecem um do outro. Aí começam a cuidar do filho, começam a cuidar do filho, começam a cuidar do filho. E alguns pais falam assim, olha, mas olha, doutora, eu não me incomodo de levantar, é meu bebê, eu sonhei tanto, eu não me incomodo que ele durma na minha cama. Mas a questão não somos mais nós. O foco aqui passa a ser eles. Então, se você não quer fazer por você, porque você não se incomoda, porque eu me incomodo de acordar, né? Eu fico arrasada se eu não conseguir dormir bem. Mas tudo bem, tem gente que tem uma tolerância melhor. Mas se você não se incomoda de não dormir bem, faça isso pelo seu filho. Porque se ele não tiver uma qualidade de sono adequada, se ele tiver distúrbios do sono que não sejam tratados, ele vai ter consequências na escola, enfim, tudo que nós já conversamos. Então, vamos às dicas. Mantenha horários regulares. A criança, ela precisa ter uma rotina previsível. A gente até brinca, com os meninos aqui, a gente tá brincando lá embaixo, né? Eu sempre desço a tardinha com a babá e a gente fala assim, Lele, o que a gente vai fazer agora? Aí ela fala assim, papá, isso. E depois, Lele, tomar banho. Depois, Lele, mamar. De vez em quando ela vai direto pro mamar, né? Que ela adora mamar. Então, assim, ela tem 1 ano e meio e ela já tem uma noção muito real de qual será a sequência. E como nós conversamos no começo da live, o sono é um comportamento que precisa ser aprendido, instituído e repetido. Então, é dia após dia. Ó, minha mãezinha tá aí na plateia, a gente fez uma viagem recentemente, ela ficou aqui, ficou a rotina toda anotada, ela instituiu toda a rotina, as meninas passaram a semana super bem. A gente chegou aqui, estava tudo super bem, porque existia uma rotina prévia. Então, manter horários regulares, a hora de acordar, a hora de comer nos lugares certos. Eu não estou falando aqui que a gente vive num quartel-general,
que não tem flexibilidade, mas para ter flexibilidade, para ter exceção, é necessário que existam as regras, né? A vida é feita dessa forma, a gente precisa de equilíbrio em tudo que a gente faz. Segundo ponto, respeite o número de horas necessário para a criança. Cada faixa etária, o bebê ele precisa em torno de 14 horas de sono ao longo do dia. Depois ali entre 1 e 3 anos já é necessário um número de horas um pouco menor, em torno de mais ou menos umas 12 horas. E ali por volta dos 3 anos já fixa ali entre 12 horas, 11 horas de sono, 10 horas por ali. Então existe uma tabelinha, depois eu posso até compartilhar aqui nos stories. A hora que acabar aqui eu vou compartilhar, pra gente ter mais ou menos uma noção, tá, pessoal? Isso eu vou falar quinta-feira que vem de um caso real, que é o caso da minha filha Laura, que ela teve um distúrbio de sono porque eu segui excessivamente a tabela. Eu fui tão correta que eu cuidei da tabela e não cuidei dela, entendeu? Então, nós estamos cuidando e tratando de seres humanos e não de números, mas os números eles nos norteiam. Evitar telas à noite. Dá vontade de, enquanto eu tô banhando uma, organizando aqui mais ou menos, deixar a outra na televisão. Dá muita vontade, mas a gente sabe que isso gera uma agitação cerebral, que isso gera, às vezes, sonhos à noite que agitam a criança. Então, por volta de 2 horas antes do horário de dormir, as crianças elas já têm que sair da tela. Aqui em casa, todo mundo que vem aqui brinca que parece um interior, né? E eu quero que pareça mesmo. Eu quero passar essa corrente do bem. Em torno de 6h30, 7 horas da noite, a gente já tá com as roupas parecidas com... Aqui não, né? Antes da live eu tô com roupa parecida com de pijama, as luzes já estão mais baixas, já não tem mais TV. Isso que eu vou falar agora foi uma dica que eu aprendi com a Bel, que é uma colega que fala muito sobre criação de filhos, de fazer o quê? Fazer uma espécie, entre aspas, de um toquezinho de recolher. Então, quando tá faltando mais ou menos uns 15 minutos, aí eu já dou a dica, meninas, daqui a pouco a gente já vai pro quarto, aí a gente já vai contar a história do livro, aí todo dia à noite a gente conta, eu tô com meu esposo, né, normalmente a gente consegue, e aí já entra aqui mais uma dica, a gente precisa ter um ritual. Todas as noites a gente faz mais ou menos do mesmo jeito, de uma forma que termine aquela rotina dentro do quarto. A rotina ela não tem que ser toda dentro do quarto. A criança ela precisa fazer o link na cabeça dela que dormir é dormir. Dormir é no quarto. Mamar é fora do quarto. Comer é fora do quarto. Brincar é fora do quarto. Assistir TV é fora do quarto. Aí, mais uma dica. Não devemos ter TVs dentro do quarto das crianças. De preferência, não ter uma brinquedotecazinha dentro do quarto. Se a gente puder deixar isso fora do quarto, melhor ainda, tá? Mas se a gente tiver brinquedos dentro do quarto, que isso seja bem separado. Brincar é durante o dia, a hora de dormir é outra coisa. Então a gente faz sempre uma rotinazinha que a gente tenta terminar dentro do quarto. Aqui a gente tenta ler uma história. Até a minha colega Larissa Mendes aí foi que nos deu os livrinhos de história para elas. A gente tá tentando instituir, a pequenininha rasga o livro, a gente gruda o livro, mas a gente tá tentando instituir um comportamento. No primeiro dia foi um caos, hoje já é muito mais tranquilo, elas já completam as historinhas. Por fim, jantar, eu quero voltar aqui um pouquinho na rotina, né? O jantar, ele tem que ser cedo, tá? Normalmente o jantar é um pouco mais conturbado, agita um pouco as crianças e a barriguinha muito cheia pode gerar refluxo nas crianças. Isso pode gerar um sono muito picotado, muito fragmentado, assim como a mamadeira. Então, tudo isso tem que ser mais cedo. Então, uma dica aí que o pessoal da sonopediatria dá bastante é jantar 2 horas antes da hora de dormir e normalmente eles recomendam não dar mamadeira depois. Aqui eu fiz uma média, né? Eu juntei a dica da pediatra com a minha dica, com a dica da nossa médica do sono. E aí nós jantamos bem mais cedo, 5h30 da tarde, e aí elas têm uma mamadeirinha ali por volta de 7 horas da noite. Depois a gente começa a rotina de banho, de historinha, depois de oração, e aí a gente deixa elas irem dormir, tá? Jantar leve também, o jantar das crianças tem que ser um jantarzinho leve mesmo, tá bom, pessoal? Então é isso, é uma live rapidinha, tem que ser igual uma soneca, bem rápida. Eu já vou começar a abrir aqui as caixinhas de pergunta. Antes de entrar nas perguntas, como nós estamos fazendo todas as semanas, quinta-feira da semana que vem, a gente vai trazer um caso real
prático sobre esse tema, e esse caso aconteceu comigo. A minha filha Laura teve terror noturno, é um tipo de parassonia. Nós vamos entender o que essas palavras significam. Então, ficam aqui perguntas no ar. É comum, tem muitas crianças que têm isso, tem crianças que acordam à noite, tem crianças que não acordam, isso é genético, isso não é genético. Quando isso acontece, é fácil de resolver? Foi difícil de resolver? Era só um comportamento que precisava ser ajustado? Era medicação que precisava ser feita? Era um tipo de cirurgia? Então a gente vai entender tudo isso. Nós sofremos muito, mas a resolução aconteceu, nós conseguimos instituir. O meu irmão tá aí falando que tá quase desistindo de ter filho. Não precisa desistir, basta ser organizado, que eu sei que você é, né? E aí as crianças seguem aí nessa rotina, vão ser felizes, alegres, bem-sucedidas. Então, pessoal, deixa eu começar a abrir aqui a nossa caixinha de perguntas. Quem tiver, engraçado, não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui. Bom, eu vou começar por essa. E aí depois eu vou pedir para colocarem aqui nessa caixinha, tá? Quem tiver pergunta, põe nessa caixinha aqui que a gente vai respondendo. A gente ainda tem 8 minutos. Quando um problema respiratório e do sono é tratado tardiamente, pode causar sequelas futuras? Com certeza, tá? Um problema respiratório, ele, se não for cuidado da forma certa e no momento certo, ele não pode. Ele vai causar problemas no futuro. Isso é um fato, tá? Podem ser problemas menores, problemas maiores. Então, por exemplo, pode ser apenas um problema de crescimento. A criança teve dificuldade de entrar na curva de crescimento. Ela operou depois e o corpo conseguiu correr atrás do prejuízo. Pode ser, problema mais simples. Pode ser um problema só de arcada dentária, né? O meu irmão tá aí na plateia. Ele tinha muita dificuldade de frequentar a escola porque ele tinha uma adenose aumentada. Na época a gente achava que era normal, e aí a minha mãe acabou que levou no otorrino e conseguiu intervir rápido. Ele operou bem pequenininho. Esse foi o meu primeiro contato com questões de sono e com o otorrino. Como eu falei na minha primeira live, eu faço medicina do sono e faço otorrino porque eu vivi muitas situações na pele. E depois que ele operou, ele simplesmente deslanchou, ele cresceu, ele começou a frequentar a escola da forma correta, passar de ano. Então, assim, respondendo de forma objetiva, se não tratar, nós teremos sequelas, sim. Elas podem ser das mais simples até as mais complexas. Como, por exemplo, eu considero uma sequela complexa, eu já atendi crianças tomando remédio controlado, como se tivesse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, mas na verdade a criança ela tinha uma apneia do sono. Depois que ela operou, ela se tornou uma criança mais tranquila, mais equilibrada, conseguindo controlar mais as oscilações de emoção. Então, a gente precisa cuidar cedo para que as sequelas sejam as menores possíveis, né? Gente, as perguntas não estão aparecendo, mas vamos lá. Eu só consigo ver a pergunta depois que eu ponho aqui. Qual o exame apropriado para saber sobre esse engasgo noturno? Se eu não me engano, a Mônica é mãe de um paciente que eu já operei, né? Se eu não me engano, mas vamos lá. O correto é levar ao otorrino da sua confiança. O exame correto para saber se a criança tem aumento de adenose, que é a causa mais comum desses engasgos noturnos. Esse engasgo noturno é um termo muito usado pelas mães para descrever a apneia, tá, pessoal? Então, provavelmente é um quadro de apneia. O exame mais adequado para saber se é apneia ou não é a polissonografia. É aquele exame que a criança dorme no laboratório, então é muito mais difícil de fazer em criança. Hoje existem polissonografias que a gente chama de ponta de dedo, que já dá para usar nas crianças, mas mesmo assim não se usa tanto. Mas a resposta é que o exame padrão ouro, o melhor é fazer uma polissonografia na criança, tá? Mas, na prática clínica, a gente deduz se a criança tem esse distúrbio ou não pelo que a mãe descreve. E se a mãe fala que a criança tem essas alterações, a gente vai investigar alterações de obstrução. Quando a criança não tem nenhuma alteração obstrutiva, aí normalmente a criança tem alguma síndrome, alguma doença sindrômica, que aí, de bater o olho, eu fiz residência no Centril em Bauru, é um hospital de crianças com malformações faciais. Então, eu tenho um olho muito treinado a isso, mas de uma forma geral os colegas otorrinos eles identificam mesmo pelo aspecto físico, se a criança tem alguma síndrome. Mas, em resumo,
para saber se a criança tem apneia ou não, esses engasgos são ou não apneia, é a polissonografia, e se ela tem apneia, a gente identifica a causa, é a nasofibroscopia, aquele exame que entra com a câmerazinha pelo nariz. Existe também o raio-x de cava, que é o exame que a criança vira assim e aí vai fazer um raio-x dessa região aqui. Ele tem o seu valor, ele nos ajuda bastante, mas às vezes ele até atrapalha, porque se a criança mexer um pouquinho, o resultado dele já vem alterado, entendeu? Então, a gente precisa ter cuidado na interpretação do raio-x de cava. Gente, eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, mas ponham aqui na caixinha, tá? Se eu não conseguir responder tudo, vocês podem me mandar no direct que eu vou responder. Essa é uma paciente minha, ela, o marido, a mãe, o bebê, e eu amo essa família, a Thalita. Meu bebê acorda sempre por volta das 8 horas chorando. Ele dorme entre 6h30 e 19 horas. Terror noturno? Thalita, provavelmente não. Terror noturno a gente vai ver semana que vem. Eu vou estar aqui com a Laura, minha filha, e a Karine Petri, que foi a médica, ela é otorrino, médica do sono adulto e infantil, que tratou da minha filha. Ela vai estar aqui conosco, é a nossa convidada de honra da live de quinta-feira. Teremos duas convidadas de honra, a Karine Petri e a Laura Mota, né? Então ela vai explicar para nós que o terror noturno é um quadro bem mais grave, sabe? É um quadro bem mais florido, é quase desesperador para os pais. Então provavelmente ele está tendo um despertar de bebê mesmo, que está embalando o sono, tá? Ele ainda vai fazer esse bloco de sono aí do início da noite, entendeu? Então provavelmente não deve ser terror noturno não. Deixa eu ver quem mais... Outra família super querida aqui. Bom, em torno de 8 a 10 anos, eu vou depois postar as tabelas em torno de 10 horas, tá? 10, 9 horas, isso varia um pouquinho de criança para criança, mas existem as tabelinhas com idade, mas é mais ou menos essa média. Deixa eu ver quem mais. Lídia, outra paciente super querida, a mesma pergunta, nós acabamos de responder aqui. Em torno de 10 horas, tá? Respeitando sempre um horário máximo aí, gente, de 21 horas. Às vezes os pais perguntam muito isso. Tá, doutora, eu tenho que respeitar esse horário, mas até que horas a minha criança pode dormir? Camila, a Camila perguntou fora da caixinha, mas vou responder aqui, eu tava falando sobre isso. 21 horas. Qual o problema da criança dormir na cama dos pais? O Hugo perguntou isso, o Hugo é meu esposo, que eu amo. Porque ontem à noite nós tivemos uma situação como essa aqui em casa, pela primeira vez em todo o tempo de paternidade. A nossa pequenininha, ela tá doente, tava tossindo muito, quase vomitou, e a gente, sem saber mais o que fazer, a gente levou para nossa cama. E a gente viu de uma forma muito clara, na prática, que isso que eu tô falando aqui é uma realidade. Conclusão, ela não dormiu porque ela estava fora do ambiente natural de sono dela. Fica aqui mais uma dica, a criança precisa ter um ambiente natural, um ambiente de sono adequado. Como que é esse ambiente de sono? Ele precisa ser escuro, precisa ser limpo, não é para ter televisão, não é para ter muito brinquedo, não é para ser quente e nem frio demais. Se for um lugar seco como Brasília, de preferência ter umidificador, e a criança precisa dormir todos os dias naquele ambiente. Um exemplo prático, o que aconteceu ontem. A gente tirou a nossa bebê de 1 ano e meio, colocou conosco, ela não dormiu, eu não dormi nada, e ela ficava pegando o pai dela. Conclusão, a casa inteira foi dormir de madrugada, quase 4 horas da manhã. E então, por quê? Por que isso aconteceu? Porque a criança ela não deve ser tirada do lugar dela, tá? Ela precisa ter um lugar fixo para ela conseguir ter uma rotina de sono correta. E os pais precisam do seu espaço, né? Criança na cama gera fragmentação do sono com relação aos pais. Semana que vem, a gente já tá acabando, o nosso tema de live vai ser bem legal. Vai ser o seguinte: a mamãe cuida do sono do bebê. E quem que cuida do sono da mamãe? Então nós vamos falar de quais são as dificuldades da mãe nesse universo do sono depois que elas têm filho. Mas vamos por etapas, nós vamos ficando por aqui hoje, é para ser uma live rápida mesmo. Passamos as informações, a live vai ficar gravada. Quem não teve suas perguntas respondidas, pode mandar no direct que eu vou respondendo. Assim que eu puder, eu já vou respondendo todas.
Quinta-feira agora eu vou ter aqui como convidada especial a doutora Karine Petri, falando de terror noturno, falando desse tema das alterações do sono da criança como um todo, e vou ter como paciente, que foi um exemplo prático, a minha filha Laura Mota, tá bom? Muito bom ter tido todos vocês aqui, fiquem com Deus, até mais!